Uma vez que você tem o seu propósito escrito, talvez comum acontecer de você reescrever esse texto com o passar do tempo, porque você vai acostumando com a ideia, você vai entendendo melhor a ideia do seu próprio propósito, vai entendendo melhor como que é o seu encaixe dentro dessa história toda, o encaixe da sua vida, da sua carreira, da sua profissão e daquilo que você faz todo dia enquanto o seu trabalho, tá? Então, o que vai acontecer é que trabalhar com um propósito não é uma coisa una e imutável, mas essa ideia de encontrar o propósito, ela é meio viva. Com o passar do tempo, isso se consolida, logicamente, mas essa consolidação não é imediata. Ok, uma vez que eu fiz o meu propósito, escrevi ele, agora eu preciso colocar ele em ação. E o que é colocar o meu propósito em ação? É olhar essa diretriz estratégica, olhar essa ideia de que aquilo que eu faço e que eu nasci para fazer, que eu acredito que é a minha forma de mudar o mundo e fazer com que as coisas aconteçam de verdade, se isso está alinhado a cada um dos meus serviços e produtos. Na medida que eu consigo colocar o meu propósito dentro dessa ideia de serviço e produto e praticar ele diariamente, as pessoas começam a me enxergar de forma diferente e eu mesmo começo a entender aquilo que não dá mesmo para fazer. O meu propósito, ele começa a auxiliar a minha ética, a minha forma de trabalhar, o meu modus operandi. Então, para você não trair o seu propósito, você entender o que exatamente você tem que fazer e o que você não tem que fazer, basta olhar para o propósito diariamente, olhar para essa declaração e entender o seguinte: ela está alinhada àquilo que eu quero para hoje e para sempre, ou de hoje para daqui em diante na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Essa ideia do propósito, ela tem que estar intimamente ligada com cada atitude sua. Não só profissionalmente, mas enquanto pessoa. Viver o propósito é o que torna ele uma realidade na sua carreira e na sua vida. Se você tem um propósito que você vive ele pelas metades, não, olha, o meu propósito eu só pratico ele profissionalmente. Pessoalmente é diferente. Isso não existe, isso não acontece. Então, isso não vai ser um propósito legítimo e genuíno. Para o seu propósito ser legítimo e genuíno, a prática tem que ser diária e constante. Então, nada melhor do que ter um processo de você se policiar, se olhar e se enxergar enquanto profissional todos os dias, todas as horas. Isso vai valer não só para quando você criar o seu serviço, o seu produto, mas quando você entregar o seu serviço e o seu produto, mas também para quando você precificar isso, para a forma como você faz uma proposta para o cliente, a forma como você atende o seu cliente e o seu relacionamento e a sua relação com o seu cliente.